dos atlas escolares como uma ilha situada ao lado da Grã-Bretanha. E se passou muito tempo até quando chegamos a certificarmos da posição exata em que se encontra Dublin. Não sei como se pronuncia Dublin em irlandês. Dublin, a sua capital, que eu não sabia, só depois vim saber, que fica no litoral oriental do país, sobre as águas do mar da Irlanda. Porque nunca tinha tido o cuidado de olhar o mapa onde ficava a cidade de Dublin. Apenas sabia que Dublin era a capital da Irlanda. Quanto ao mais, aprendemos muito quando começamos a interessar-nos sobre a vida de Roger Casement, sentindo, por essa razão, a necessidade de estudar a história do país onde ele nasceu, a fim de chegar a melhor entender a vida atribulada desse rebelde irlandês. Foi aí que eu percebi que por trás da guerra ali anunciada como estando sendo travada entre católicos e protestantes, há muito mais do que é possível perceber lendo-se apenas o noticiário dos jornais. A partir do momento que me chegou às mãos, enviado pelo próprio autor, não com dedicatória, mas com a afirmação de que tinha sido por sua recomendação me estava sendo encaminhado o último romance de Mário Vargas Llosa, que tem por tema a vida de Roger Casement, é o Sueño del Céu. Nós passamos a dedicar à Irlanda uma atenção toda especial. Isso aconteceu sem que nunca ali houvéssemos estado, nem sejamos capazes de identificar uma só palavra da língua que os irlandeses falam. Convencemos, afinal, melhor os conhecendo, de serem eles singulares em sua autenticidade, qualidade que os faz capazes de ser vários, ainda que dispersos por muitos lugares do mundo, mantendo-se, no entanto, sempre invariavelmente irlandeses, pouco importando onde estejam ou hajam estado. E veio-nos então a lembrança de havermos lido no diário de Charles Darwin, escrito durante a sua viagem ao redor do mundo a bordo do Beagle, haver ele encontrado na cidade de Salvador, na Bahia, há quase 180 anos, no dia 13 de março de 1832, um menino irlandês que lhe serviu de guia, a quem deu a troco do seu serviço alguns vinténs, quando desejou visitar uma das igrejas locais. E no diário de Darwin tem escrito assim: era um menino com cerca de 13 anos que prestava pequenos trabalhos a visitantes, sustentava sua mãe e sua irmã, pois o seu pai havia morrido fazia 2 meses. Está lá no diário de Charles Darwin. Bem, passei a investigar e aí cheguei à conclusão que aquele menino era filho de um colono irlandês que tinha vindo para a Bahia, para onde foram enviadas 101 famílias de irlandeses por Dom Pedro I, para a região de Taperoá, formando a chamada Colônia Santa Januária. Pela coincidência das datas, pela idade que Darwin dava à criança, cheguei à conclusão que esse menino que estava em Salvador, com quem esteve Charles Darwin, era filho de um dos colonos da colônia Santa Januária de Itaperoá. Mas voltemos à Irlanda, em busca de alguma das raízes do seu povo. Agora vou falar da Irlanda propriamente dita. Foram os celtas, provavelmente,
seus antigos habitantes. É difícil, contudo, dizer muito sobre os celtas. Tão pouco sabemos a seu respeito. Quando comparamos o conhecimento que temos dele, dos celtas, com o conhecimento que temos de outros povos bárbaros do passado europeu. Os celtas não eram germânicos. Os celtas eram celtas. E nós não sabemos quem são naturalmente os descendentes dos celtas. Talvez, além dos irlandeses, só existam descendentes dos celtas, provavelmente os vascos. Mas não temos certeza sobre isso. Encontramos em 5 livros, que não vou aqui citar, não vou fazer demonstração de erudição, essenciais sobre os celtas. Mas em todos eles, quando se trata do problema das origens célticas, em todos eles chega-se a uma conclusão, que não há nada definitivamente assentado sobre a origem dos celtas e sua presença na Europa. Bem, de quase todos os livros que consultei, aquele que mais me impressionou, não do ponto de vista histórico, mas pela beleza do seu texto, foi um livro sobre o folclore da Irlanda, escrito por Yeats, um grande poeta irlandês, onde ele demonstra a sua fidelidade, a sua origem étnica, e se considera com muito orgulho um irlandês. Professor, você diz Yeats? Yeats. Y-E-A-T-S. É uma palavra difícil de ser pronunciada. Mas, segundo uma professora irlandesa com quem eu estive em Manaus, me disse que eu pronunciasse Yeats, fazendo força no I, que seria a maneira correta de pronunciar. Eu sei escrever o nome do poeta, mas infelizmente não sei dizer se estou falando certo quando digo o seu nome. Bem, nós encontramos num livro de um historiador inglês chamado Powell notícias sobre as referências mais antigas encontradas sobre os celtas na Irlanda, que teriam chegado em data impossível de ser fixada, vindo do continente para aquela ilha. Essas menções são consideradas pelo historiador inglês Powell como curtíssimas e casuais. Ele próprio não tem com certeza da validade dessas menções. Mas aí estão elas. As primeiras informações que nós temos sobre os celtas na Irlanda foram escritas por Heródoto e Hecateu. Depois, Políbio, César, Estrabão, e existe um texto preservado graças a Avienno, que foi um monge irlandês, sob o título de Périplo Massiliota, no qual se encontra Périplo do monge Avienno, no qual se encontra a descrição da viagem de um barco que saiu de Massília, um porto situado no litoral sul da Gália, a França atual, nas margens do Mediterrâneo, indo até Tartesso, nas costas do Atlântico, após haver ultrapassado as colunas de Hércules. Dela constando desse documento, informações sobre 2 grandes ilhas que nessa viagem teriam sido encontradas, não descobertas,
Descobrimento é uma coisa que é uma palavra que já perdeu o seu sentido. E não se pode saber quando foram descobertas essa ou aquela ilha. Podemos marcar no tempo um tempo que é o nosso, mas na realidade o tempo é imensurável. Então, nessa viagem, nesse documento que conta a viagem desse barco de um porto no sul da França, passando pelo Estreito de Gibraltar, que eram chamadas colunas de Hércules, e caminhando para o norte, na direção, acompanhando o litoral da Espanha, Portugal, depois da França, eles encontraram duas ilhas, denominadas nesse documento Ierne e Albion. Provavelmente, Ierne é a Irlanda e Albion a Grã-Bretanha. Esta é a mais antiga fonte que nós temos sobre essas duas ilhas, a ilha da Irlanda e a ilha da Grã-Bretanha. Esse Ierne, no irlandês antigo, se transformou em Eriu, e no moderno irlandês se transformou em Eire. E Albion, todas essas palavras comprovadamente de origem celta. Então parece que os celtas estão realmente ligados à Irlanda, como também ligados à Inglaterra. A segunda mais antiga fonte sobre essas ilhas é a descrição de uma viagem que até elas foi feita por volta de 315 a.C., dessa vez por um homem chamado Pitéas, um navegador também de Massília. Essa Massília pode ser, sem que tenhamos certeza disso, a cidade de Marseille, hoje. Provavelmente. Que também esse Pitéas saiu de Massília até alcançar o Atlântico. E lá encontrou as ilhas que ele chamou de bretânicas, que eram habitadas por povos que ele chamou de Pritani ou Pritene. Aí está a origem da palavra Bretanha. Aí é que aparece pela primeira vez, sob uma outra forma, a palavra bretão. Perguntamos então, seriam esses Pritani ou Pritene celtas? Não temos condições para responder. Iremos agora dar um salto de grande amplitude e do século III a.C. passar para o século IV, V e VI da nossa época, para registrar, agora com documentação exata, a chegada à Irlanda nessa época dos primeiros missionários cristãos. Temos uma crônica escrita por um homem chamado Prosper Tiro. É um documento do século V. Nele, ele afirma que o Papa Celestino, que chefiou a Igreja de Roma de 422 a 432, enviou para a Britânia, já com esse nome, o missionário Germano de Auxerre, e para a Irlanda, Paládio, que era diácono de Auxerre, para lhe dar apoio aos irlandeses que acreditam em Cristo. Então, já no século V, existiam cristãos na Irlanda. E o Papa Celestino estava preocupado porque as ideias de um herético, cristão, mas herético, perante a Igreja de Roma, chamado Pelágio, as ideias dele tinham chegado à Irlanda.
uma nação pelagiana em confronto com a Igreja de Roma. Deverá ter sido a esse tempo que chegou à Irlanda Patrício, que é o célebre São Patrício, nascido na Inglaterra, mas que se sagrou bispo em Auxerre, na França. Ele é considerado até hoje o maior dos missionários na história da Irlanda, do qual pouco se sabe com certeza, por ser demasiadamente escassa a documentação a seu respeito. Não sabemos quando nasceu, não conhecemos o lugar exato onde ele morreu, nem a data, nem o local, ainda que durante a Idade Média, uma abadia na Inglaterra, a abadia de Glastonbury, situada nas imediações do condado de Somerset, na Inglaterra, haja se tornado um grande centro de peregrinações, por haver alegado os responsáveis pelo templo que ali teria São Patrício falecido e sido sepultado, sobre ele sendo razoável apenas admitir-se com segurança que sua missão na Inglaterra ocorreu em meados do século V. São muitas as lendas que envolvem a história dos santos, e principalmente São Patrício. Por exemplo, uma delas, que até hoje eu não pude explicar, nem ninguém pôde explicar até hoje, a inexistência de cobras na Irlanda. E dizem que foi São Patrício que acabou com as cobras na Irlanda. Não sei se realmente não existem cobras na Irlanda, mas eu atribuo, nem na Nova Zelândia, pela maneira, da Madeira também não foi cobra. pela maneira que se interpretavam as escrituras e que se levavam as escrituras a outros povos, eu levanto uma hipótese. Quando Patrício, não vamos falar em São Patrício, quando Patrício chega como missionário, ele leva uma mensagem nova de cristandade à população que vivia na ilha. E nós temos, dentro do Antigo Testamento, a história da serpente como símbolo do mal, como símbolo oposto a Cristo, a Deus. E então, se Patrício consegue chegar lá e converter os irlandeses em cristãos, ele estaria expulsando da ilha o pecado, estaria expulsando da Irlanda as cobras. Não sei se tem ou não tem cobra. Mas foi por isso na que Irlanda. Kennedy chegou aos Estados Unidos com essa noção de ausência de pecado, com todas as virtudes dele. Bem, outra coisa, acontece que foi São Patrício quem criou, que ele era um homem, em torno dele há uma série enorme de imprecisões. Porque não sei se alguém já se preocupou em ver como é a cruz cristã dos irlandeses. Ela não é igual à cruz latina. Ela não tem aquele sinal de cruz. No ponto de contato entre as duas traves, a trave horizontal e a trave vertical, tem um círculo. Essa é a cruz irlandesa. E quem criou e introduziu na Irlanda essa cruz foi São Patrício. Agora, por quê? Há quem imagine que, como os irlandeses, o povo que habitava a Irlanda, tinha uma religião primitiva muito forte, onde o sol era o deus mais importante, existia o culto solar, ele acrescentou, para tornar mais fácil a
adesão daqueles que estavam sendo atingidos pela sua missão, o círculo solar, o trajeto do Sol no céu, a cruz latina. Então ele conjugou paganismo com cristianismo e criou um símbolo novo, os mosteiros, de onde se propagou a religião cristã na Irlanda. Agora, o que eram esses mosteiros? Quem me já tratou disso, mas de uma maneira muito rápida, e me disse que pretendia voltar a esse estudo, foi o nosso confrade, o abade de São Pedro do Emanuel Dalla. Os mosteiros eram apenas lugares de retiro para pessoas que queriam se isolar do mundo. Mas foi nesses mosteiros que o cristianismo se estabeleceu e criou. Nunca existiu na Irlanda igrejas independentes, igrejas isoladas. Existiram mosteiros. Nesses mosteiros eram conservadas cópias das mais importantes obras escritas pelos antigos autores gregos e latinos, e eram estimulados tanto a sua leitura como o seu estudo por todos que iam abrigar-se nesses mosteiros, visando um aperfeiçoamento pessoal das suas vidas. Valendo notar, nem sempre haver sido perfeita a convivência entre as regras da lei natural vigente antes da chegada das leis da igreja com as leis da igreja que chegaram. Por exemplo, no Antigo Testamento há uma referência a certos animais. Quando a Bíblia foi transformada, foi adaptada à Irlanda por São Patrício, ele incluiu, por exemplo, o porco e o cavalo, que não estão no Antigo Testamento, mas que eram animais de muita importância para os irlandeses. Então, tinham que entrar, de qualquer maneira, no Antigo Testamento. Agora, a igreja tem um papel muito importante no sentido de procurar ultrapassar esse sentimento da religião natural dos irlandeses. Então, por exemplo, há uma recomendação feita pelo Papa Gregório o Grande, que foi um dos maiores papas da história da igreja, não por sua sabedoria teológica, mas por sua habilidade política, que vale a pena ser lido. Ele diz o seguinte, recomendando aos missionários que foram para a Irlanda: chegamos à conclusão de que os templos onde eles guardam seus ídolos não devem ser destruídos. Os ídolos sim, mas no interior desses templos somente deverá ser lançada água benta sobre os seus altares e as relíquias que neles são guardadas. Pois se esses templos são bem construídos, melhor será que sejam purificados e deles afastado o culto ao demônio, passando eles a serem dedicados ao culto de Deus. Agindo desse jeito, os homens simples, ao verem que não os destruímos, enxergarão seus erros e se aproximarão mais facilmente de nós, passando a conhecer e adorar o Deus verdadeiro. E como têm eles o hábito de sacrificar bois ao demônio, permitamos que outro tipo de festa se realize em vez desse sacrifício, como, por exemplo, as festividades do dia da dedicação, ou aquelas com as quais se homenageiam os santos mártires. Deverão, em tais ocasiões, isso é muito importante, que tem relação com o nosso Brasil, ser erguidos ao redor das igrejas
que foram antes templos pagãos, tendas ou choupanas cobertas com ramos e folhas para celebrar com festas a solenidade. E não mais estarão desse modo os antigos habitantes oferecendo animais em sacrifício ao demônio, mas sacrificando-os para alegrar a Deus e a Ele agradecer pela sua bondade, por lhes estar propiciando satisfação e alegria.